Oi, pessoal, tudo bem? O meu nome é Beatriz e a nossa aula de hoje vai ser uma revisão sobre o reino plant, o reino vegetal e o reino fungi. As plantas são seres vivos que fazem parte do reino plant ou chamado reino vegetal. Elas se destacam por serem formadas por muitas células e, em sua grande maioria, realizarem a chamada fotossíntese, que garante a produção do seu próprio alimento, o qual é necessário para o crescimento e desenvolvimento das plantas. As plantas são organismos essenciais para o equilíbrio do planeta. Elas constituem a base da cadeia alimentar de vários ecossistemas, servindo de alimento para os consumidores primários. Elas são, inclusive, parte da alimentação humana, sendo comum na nossa dieta as frutas, legumes e verduras. As plantas também são um abrigo para uma série de seres vivos, como é o caso de alguns animais. Além disso, elas estão relacionadas com outras funções importantes, como a liberação de oxigênio para a atmosfera, a captação de gás carbônico, além de evitarem a erosão e ajudarem a regular a umidade relativa do ar. Aqui nós temos os tipos de plantas. As briófitas são plantas pequenas, elas vivem em locais sombreados e úmidos, e elas também são bioindicadores. Isso significa que em regiões poluídas elas estarão pouco ou totalmente ausentes. O exemplo delas é o musgo. As pteridófitas é o primeiro grupo vascular. Elas apresentam raiz, caule e folhas, porém elas ainda não possuem sementes. Por conta da sua reprodução e por motivos de nutrição, elas são encontradas em sua maioria em lugares de muita umidade. O exemplo delas é a samambaia. No grupo das gimnospermas, nós podemos observar o surgimento de sementes. Elas podem ser muito maiores e mais complexas que o grupo anterior. Elas não possuem flores ou frutos, elas possuem sementes simples e elas podem ser distribuídas pelo vento ou por animais. O exemplo dela é o pinheiro. Angiospermas. Esse é o grupo mais complexo e ele representa a maior parte das espécies conhecidas. A evolução apresentada aqui trouxe duas principais medidas: o fruto, para proteger a semente, e a flor, que participa da reprodução de algumas. O exemplo dela é o coqueiro. Agora, algumas curiosidades sobre as plantas. Nós podemos comer o caule de algumas plantas, por exemplo, batatas, mandioca e inhame. O caule, ela é a parte responsável por levar as substâncias para a flor, folhas ou frutos, ou seja, ela cuida da nutrição da planta. Os chás são muito importantes na medicina caseira. Muitas plantas possuem substâncias de efeito extremamente positivo para o corpo humano. Elas podem acalmar, servir como anti-inflamatório, entre outros. Oi, gente, tudo bem com vocês? Eu sou o instrutor Lázaro e eu vou dar continuidade à nossa aula. Como a gente viu nas aulas passadas, os animais, eles se alimentam de outros animais ou de plantas, né? Eles vão lá, comem a planta da natureza ou eles caçam outros animais. Mas e as plantas, como elas se alimentam? Elas se alimentam através de um processo chamado de fotossíntese. Nesse processo, a planta produz o seu próprio alimento. E ele é possível graças à clorofila, que é uma substância que faz com que as folhas das plantas sejam verdes. E é por isso que quando a gente vê uma planta pequena na rua, vê uma árvore bem grande, geralmente elas têm as folhas verdes, por causa da clorofila que está ali presente. E o que é necessário para que a fotossíntese ocorra? A planta precisa de três coisas: de gás carbônico, que ela meio que respira o gás carbônico, da luz do sol, e é por isso que plantas não podem viver em lugares muito escuros, e precisa da água, e é por isso que a gente rega as plantas. E aí a planta vai absorver a água através das suas raízes. E nesse processo, né, que é a fotossíntese, que ocorre na clorofila, que é a substância verde das folhas da planta, a planta produz o seu próprio alimento e o ar que a gente respira. E esse é um dos motivos pelos quais a gente não pode derrubar as árvores, porque elas fazem o ar que respiramos. Agora vamos falar de um reino completamente novo, que é o reino dos fungos. Os fungos podem parecer muito com plantas, mas eles são um reino completamente diferente de seres vivos. Então eles não são nem plantas e nem animais. A gente pode ter essa impressão porque às vezes eles nascem da terra, né? Quando chove a gente pode encontrar um fungo, um cogumelo crescendo ali no chão, mas eles não são plantas. Eles são considerados decompositores na natureza, ou seja, toda vez que a gente vê um animal apodrecendo, né, morto, um alimento apodrecendo, uma fruta podre, é porque os fungos cresceram ali, eles estão se alimentando daquilo.
Dentre os fungos, temos alguns que são muito úteis no nosso dia a dia. Entre eles, podemos citar o champignon, que é um fungo comestível, que a gente pode usar. É muito comum, inclusive, em estrogonofe, por exemplo. Temos a levedura da cerveja, que é um fungo que a gente usa na produção de cerveja. Temos também o fermento biológico, que é o tipo de fungo que a gente utiliza para fermentação de pães. Então a gente sova o pão e deixa ele descansando, que o fungo vai crescer e vai formar o pão. É por isso que o pão é fofinho, né? Porque o fungo ficou ali fermentando, né, aquela massa. E temos também alguns fungos que são utilizados para a produção de remédios, como, por exemplo, a penicilina, que é um remédio muito importante que revolucionou a medicina anos atrás e hoje em dia é muito comum. Como os fungos são decompositores, eles podem apodrecer os nossos alimentos. E como a gente protege os alimentos? Existem duas formas principais. Uma é a gente colocar o alimento em um recipiente fechado e a outra é colocar na geladeira. Então é por isso que a gente tem que fechar bem o saco do pão e colocar frutas como maçã, laranja, banana na geladeira, pois o fungo se desenvolve menos em ambientes frios. Temos também alguns fungos venenosos que a gente pode encontrar na natureza, como a Amanita muscaria, que é esse fungo vermelhinho que vocês estão vendo aí na imagem, que eles são muito venenosos. Então, se você vê na natureza, por exemplo, é melhor não tocar, manter distância. Vimos na aula de hoje o reino dos fungos e das plantas. Vimos que as plantas se dividem em diferentes grupos, desde plantas pequenas até plantas grandes, plantas com semente, plantas com frutos. Vimos que elas se alimentam através da fotossíntese, que é um processo onde elas produzem o ar que a gente respira e também produzem o próprio alimento. E vimos o reino dos fungos, que são seres vivos que não são nem plantas e nem animais e têm diversas aplicações, como a produção de remédio e a nossa alimentação, mas também podem ser venenosos e apodrecer alguns alimentos. E parabéns, você terminou a nossa aula número 17 e conseguiu mais 10 pontos, totalizando 150 pontos. Nessa aula você ganhou um cogumelo, e lembrando que no final do ano vocês vão ganhar uma plantinha de verdade para levar para casa. E essa foi a nossa última aula do semestre e a gente se vê no próximo semestre depois das férias. Até mais!